Quando eu fiquei sabendo que a Netflix ia fazer uma série com Wagner Moura e Pedro Pascal, eu não queria nem saber. Eu queria assistir essa série, não importa sobre o que fosse. Admito, eu não conhecia nem o nome do Pablo Escobar, muito menos a história dele. E então eu descobri por que a Colômbia é conhecida como o maior tráfico de cocaína do mundo, do universo, de ever. Eu sei, eu posso estar um pouco atrasada. Narcos estreou na Netflix no final do mês passado, de agosto. Parece que todo mundo já assistiu. Mas eu tava assistindo algumas outras séries e eu sabia que quando começasse Narcos eu ia querer assistir sem parar. Então eu terminei o que eu estava assistindo e assisti Narcos nos últimos 2 dias. Mesmo assim, eu quero dar para vocês que também estão enrolando, também não sabem se assistem ou não, por causa da temática ou por qualquer motivo que seja. Eu vou dar 5 motivos e vou tentar convencer vocês que ainda não assistiram a assistir Narcos. Mas pra vocês que já assistiram, eu preciso fazer uma pergunta. Vocês também ficaram pensando, tipo, muito em espanhol enquanto vocês estavam assistindo a série? E depois? Tipo, fez maratona, ficou pensando... Eu fiquei tipo, cabrão! Ai, cabrão! Fernando, Gustavo! Eu queria ficar falando espanhol na rua, sozinha, sei lá. Me deu muita vontade de ficar falando espanhol o tempo todo. E eu nem sei falar espanhol. Tipo, não ia dar certo. Ia ficar falando igual o Wagner Moura. Polêmico, Wagner Moura com o seu sotaque. Não quero falar mal dele. E não vou falar porque eu entendo, entendeu? Claro que dava pra ver que ele não era colombiano, mas assim, provavelmente quem é colombiano também percebeu quem não era colombiano, não só ali, no Wagner Moura, nos brasileiros. Porque tinha argentino, tinha mexicano, tinham várias nacionalidades no elenco. E com certeza o sotaque colombiano não foi muito bem representado ali, mas normal, assim, não é isso que importa na história. Pode tirar um pouquinho do realismo, mas é pouco. Tudo bem, eu perdoo. Sim, tranquilo. E o primeiro motivo tem muito a ver com isso. Com esse espanhol, com essas nacionalidades misturadas. Porque você já viu alguma série, ainda mais, assim, dessa qualidade, numa produção dessa, com uma rede de exibição tão abrangente quanto a Netflix tem. Com tantos latinos. Éramos nós lá. Não só a história que se passou aqui na América Latina, mas a produção, os diretores, não foi só o José Padilha que dirigiu, inclusive. O José Padilha dirigiu os 2 primeiros episódios e é o produtor executivo da série. E assim, você vê a identidade dele ali, mas tiveram outros diretores, outros brasileiros, um colombiano, um mexicano, se eu não me engano. E também o elenco, eu achei muito legal, acho um super ponto positivo ter ali uma identidade latina, mostrar um pouco mais da gente, não apenas da história que se passou aqui, mas das nossas técnicas cinematográficas mesmo, sabe? Da nossa competência, os compositores são latinos, é tudo ali nós. É uma série americana, é bom esclarecer, porque é da Netflix, mas tem muito nosso ali também. Mantendo nessa linha de identidade, representação, enfim. Número 2 são as locações. A série foi toda gravada na Colômbia mesmo. E junto com isso eu encaixo, assim, figurinos, toda direção de arte, que, né, inclui cabelo, maquiagem. Lembrando que a série se passa nos anos 80, né? História um pouquinho mais difícil, mas foi perfeito. Você entra nos anos 80 junto com a série. É muito legal também reparar na quantidade de figuras públicas, políticas, que tem ao longo da série. Todo lugar que eles entram tem uma estátua, tem um quadro. Então sempre tem referências de poder. Elas estão sempre inseridas nas locações. Sempre muito monumental, sabe? Eles filmaram em lugares incríveis, incríveis da Colômbia. Dá até curiosidade de ir lá conhecer. E essa curiosidade de ir lá conhecer me leva ao número 3, que é o fato de ser quase um documentário. Narcos, você tem praticamente uma aula de história ali. E é bom prestar bastante atenção, porque os fatos uns se ligam nos outros. Inclusive, um personagem que aparece, presta atenção nele porque ele vai voltar. Ele vai reaparecer e provavelmente vai ter alguma coisa muito importante sobre ele. Assim, os mínimos que aparecem assim, entregou um negócio pro outro. Esse outro depois vai reaparecer. Então, fique ligado. E fique ligado também na narração. A série é narrada pelo americano, pelo personagem do policial americano que vai para a Colômbia em busca de Pablo Escobar. Eu gosto muito da narrativa do José Padilha, apesar, como eu disse, dele ter dirigido só 2 episódios, com certeza ele imprimiu a sua identidade ali nesses 2 episódios,
que foram seguidos. Claro que depois cada diretor de episódio colocou um pouco de si, mas tinha essa base do José Padilha, que não foi ele que escreveu as narrações. Mas ele sabe usar a narração muito bem a seu favor e como a narração é ilustrada ali pelo que ele mostra. Deu pra entender? Teve gente que não gostou muito, principalmente nos primeiros episódios, que achou um pouco lento, um pouco maçante, como, tipo, era contado. Mas eu achei interessante. Eu fiquei tipo, nossa, sério? Foi assim? Ah, nossa, quero saber mais, conte-me mais. Pra mim foi tipo uma aula de história mesmo. Eu não conhecia, me senti meio ignorante, porque assim, nossa, tá acontecendo aqui no meu quintal. E eu não sei disso, tudo bem que aconteceu antes de eu nascer, mas mesmo assim, tipo, obrigada por me ensinar isso. Valeu, Narcos. O quarto motivo é o meu favorito. Rola uma emoçãozinha aqui nesse quarto motivo, que é a dupla de policial. São duas pessoas, mas é a dupla de policial da DEA, ou da DEA, como eles chamam na Colômbia, que são os policiais lá do narcotráfico, né? Esqueci o nome oficial deles, mas vocês me entenderam, os policiais que vão nos bandidos do tráfico. E são o americano, Murphy, e o Penha. Gente, Pedro Pascal. Apenas isso que eu tenho pra dizer. O que eu gosto muito nessa série é que o que acontece com esses dois personagens e o Pablo Escobar é que eles não são vilões, nem heróis, nem vítimas. Quer dizer, Pablo Escobar é um pouco mais assim, né, inescrupuloso. Mas todos eles têm uma família ou algum problema, ou se transformam. Uma hora eles lidam com uma situação de um jeito, outra hora eles lidam de outro. Então, eles são bem previsíveis, você não sabe o que pode acontecer, porque eles têm não apenas as dualidades, né, do ser humano, mas muito mais do que isso, né? Eles têm várias versões dentro deles. Isso é muito legal. Eles se dão bem, assim, no começo, essa dupla de policiais. Parece que eles são opostos, mas daí um vai integrando no outro e um vai mudando. E ele tem a química muito boa, gente. Gosto muito mesmo. Vou falar mais porque você tem que assistir pra ver. E é claro que o número 1, nosso Wagner Moura, querido, Vaguinho, fazendo Pablito. Pablito Escobar, cabrón. Tô adorando falar cabrón, gente. Vocês não estão entendendo. Wagner Moura é um cara que eu acho que é imperdível. Qualquer coisa que ele faça, vale a pena assistir. Já teve a polêmica aí com o sotaque do Wagner Moura. Mas logo no primeiro episódio, é muito perceptível como ele escolheu representar Pablo Escobar, além da maneira como ele fala. A maneira como ele fala, aliás, é diferente do sotaque, porque ele fala muito pacientemente, mas passa já a aura de um cara que é muito louco. É muito louco esse cara, porque ele fala calmamente e na cabeça dele é o contrário disso. Ele tá aterrorizando a pessoa, falando calmamente com ela. Gente, que medo, caiu o negócio ali, socorro. A maneira como Wagner Moura anda e conversa, e seu gestual, é muito assertivo. Ele buscou focar nisso. Claro que ele tentou aprender espanhol. Sim, ele não sabia falar nada, ele deu o seu máximo pra falar espanhol. Mas não foi o que ele focou. Tem também todo um gestual, tem um jeito de falar, um jeito de olhar. Então, antes de criticar, né, o sotaque do coitado, vamos ver o geral, a figura no geral, como que ele tá interpretando o cara e quanto ele se dedicou para aquilo. Aliás, curiosidade, Vaguinho Moura, Wagnerzinho, querido, foi 6 meses antes para a Colômbia para se dedicar aos estudos, para se dedicar a estudar espanhol. Antes de ser contratado, o cara foi para lá e ficou lá 6 meses antes de qualquer outro membro da equipe ou do elenco chegar. Ele já tava lá. Eu levo muito em consideração isso antes de falar, nossa, mas esse espanhol não tá rolando muito. Inclusive, ele engordou 20 quilos. Até o final das gravações, ele foi engordando ao longo delas também. Começou bem gordinho, mas foi engordando ao longo delas também. E eu assisti um vídeo de um cara, falou assim, nossa, mas e aquela barriga falsa do Wagner Moura? Tá bosta, hein? Netflix, ó. Eu fiquei, gente, olha que louco. O cara literalmente tá enxergando defeito onde não tem.
Porque não existe barriga falsa ali. O cara engordou de verdade, estão até vendo barriga falsa no menino. Coitado. Enfim, fora isso, voltamos para a interpretação de Wagner Moura. Talvez o melhor papel dele até hoje. Claro que, né, Tropa de Elite, enfim, foram papéis muito fortes e ele consegue dar essa dramaticidade para um personagem que poderia ser muito plano, muito o vilão. E ele dá essas camadas. Gosto muito. Gosto muito de você, Wagner Moura. Então é isso. Espero ter convencido vocês que ainda não assistiram a pelo menos dar uma chance. A pelo menos, sei lá, ver um trailer. E vocês que já assistiram, eu quero saber a opinião, o que acharam da série, se concordam com o que eu falei, se não concordam, se outros aspectos que vocês acharam interessantes também, ou se não, enfim, vamos aí conversar. Se for em espanhol, melhor ainda. Ou não. Mas que eu fiquei com vontade de ficar falando espanhol, eu fiquei muito. Tô assim. Vou procurar algum amigo meu que fale espanhol pra não falar espanhol com ele, né? Porque eu não sei falar espanhol.